Agora eu quero chamar a sua atenção, gostaria de pedir que você se concentrasse bastante, porque nós vamos falar um pouco sobre a geografia da Palestina, e se você conseguir se concentrar bem direitinho, certamente você vai fazer uma viagem comigo nessa noite, e essa é a minha pretensão. Então, o país de São José, a Palestina, onde se situa, ele se situa no território de Israel e localiza-se na parte oriental do mar Mediterrâneo. É formado por uma longa faixa de terra de 240 por 150 quilômetros quadrados. Possui a terra de São, a Palestina, ela é espetacular, por isso que é chamada Terra Santa, porque em uma dimensão territorial tão pequena, Deus conseguiu concentrar tudo. Deserto, fertilidade, montanhas, lagos. Deus colocou tudo ali, parece tudo um grande jardim, e você vai conseguir perceber isso conosco. Então, a Palestina, ela possui uma planície de terras ricas e férteis, montanhosas e caminhos sinuosos, que mais parecem serpentes a subir nas colinas, com desertos desoladores. A gente se lembra, deserto onde Jesus ele passou 40 dias jejuando, em contraste com colinas verdejantes e oásis exuberantes. Então é um lugar marcado pela presença imponente do Rio Jordão. A gente sabe que o Rio Jordão, ele é assim importante mais para o povo da Palestina, porque através dele vinham as terras férteis, e para nós sabemos que além da beleza natural, foi nele que Jesus foi batizado. Então, sua área montanhosa, com colinas de 500 a 900 metros de altura, você pode imaginar como isso aqui é bonito, espalha-se pelas suas 3 grandes regiões características denominadas Galileia, Samaria e Judéia. Então, esse lugar lindo, por isso que chama-se Terra Santa, porque ela é a terra do santo, a terra do santo. Nós vamos agora aprofundar um pouquinho só sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, que forma no seu percurso o Lago de Genezaré, também é conhecido pelo Mar da Galileia, pela sua profundidade 45 metros e 2 quilômetros de comprimento e 11 de largura. É um rio muito importante para a vida do povo hebreu, pois foi palco de inúmeros e relevantes acontecimentos na vida desse povo. Então, o Rio Jordão, ele vem e no seu percurso ele passa pelo Lago de Genezaré, que eles chamam Mar da Galileia, de tão grande. Mas a gente está vendo aqui que ele não é o mar. Na Galileia não existe mar, é o Lago de Genezaré. Agora, como ele é tão grande, esse lago ele mede aproximadamente 45 metros de profundidade e 2 quilômetros de comprimento. Então, é água a se perder de vista. Nós nos recordamos também de que após percorrer 350 quilômetros, o Rio Jordão, ele vai desaguar no Mar Morto. Mar Morto, a gente sabe que por causa da grande densidade de sal, aquele mar ele é incapaz de produzir a vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a Palestina de São José. Essa é a terra do nosso glorioso patriarca, essa é a terra linda onde ele viveu. E essa terra, agora o que nós vamos conhecer e aprofundar agora, é de suma importância para que nós possamos entender as escolhas que Jesus fez na sua vida. Nós sabemos que nós somos o resultado do que os nossos pais nos ensinaram e do que a gente aprendeu nos livros. Então Jesus é verdadeiro Deus, mas ele é verdadeiro homem. E tudo que ele aprendeu do ponto de vista humano, Deus quis que ele nascesse de uma família, por isso, tem base fundamental na estrutura que São José passou para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Palestina de São José, ela é herdeira de uma história de muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Lá na Palestina aconteceram muitas lutas, muitas conquistas, muitas derrotas, muitas monarquias, deportações e exílios. Então, São José, ele sabia dessa história de conflitos.
né? E a Palestina sempre esteve, como até hoje está, envolvida por uma densa atmosfera política. Então José, ele conviveu com isso o tempo todo. Ele via isso surgir o tempo inteiro na Palestina. E por uma ânsia de libertação, e que alimentou sempre uma fé intensa em Javé, embora frequentemente contaminada por idolatrias e infidelidades. Então, por ser esse lugar fértil, por ter esses rios, então a Palestina ela era alvo de muito conflito também. Mas como nós ouvimos, de uma fé e de uma história com Deus bastante profunda. São José nasceu na época da dominação romana. De fato, desde o ano 63 a.C., o seu povo vivia sob o jugo dos romanos, que introduziram na Palestina muitas novidades e progresso, particularmente construções imponentes, assim como os seus ídolos e templos profanos para cultuar seus deuses, o que constituía uma afronta ao povo de José, que se julgava o único conhecedor do Deus verdadeiro. Então, se você ainda não sabia, agora você já passa a ter mais essa consciência e informação. Desde quando os romanos dominaram a Palestina? Desde o ano de 63 a.C. Você imagina que eles entraram lá no ano 63 a.C., Jesus nasceu no ano 0, São José nasceu dentro. São José ele nasceu nesse momento histórico em que Roma invadiu a Palestina. Então São José, ele viu tudo da política romana, ele viu tudo da maldade, ele viu tudo da exploração, ele viveu como criança, como adolescente, como jovem, ele viveu adulto esse conflito que existia na Palestina. O amor e a esperança em um Deus libertador, a idolatria e as coisas ruins trazidas pela cultura dos outros povos. Então, quando o Império Romano chegou lá, ele trouxe também as grandes construções, os grandes prédios, mas também trouxe os templos dos pagãos. Trouxe a cultura religiosa romana, que a gente sabe que era politeísta. E aí, aquilo se constituía para o povo de São José em uma grande afronta, porque eles entendiam durante toda a sua história que eles eram o único povo que conhecia o Deus verdadeiro. Como é que os romanos agora vão construir prédios, templos, para oferecer sacrifício a deuses estranhos e pagãos? Então isso, meus irmãos peregrinos, era sempre motivo de bastante atrito entre os palestinos e o Império Romano. Esse comportamento dos dominadores romanos, bastante eclético e incompatível com as aspirações dos hebreus, gerou muitas revoltas, guerrilhas e revoluções armadas por partes de facção do povo, sempre com o intuito de libertar-se da dominação romana. Então eles não admitiam. É a mesma coisa que um outro estado invadir o nosso aqui do Rio Grande do Norte e querer que a gente viva como eles. Não vai dar certo. Claro que vai ter bastante dificuldade, claro que vai ter bastante atrito. Então São José, enquanto adolescente, enquanto jovem, ele via tudo isso acontecer. E ele via que o resultado disso era somente de sofrimento, de dor e de angústia. E ele foi passando tudo isso para Jesus. É tanto que a gente sabe que Jesus nunca tomou partido político. Jamais, jamais. Quem não se lembra quando Pilatos interrogou Jesus? Pilatos interrogou Jesus, voltou para o povo e disse: não vejo crime nesse homem. Não vejo crime nesse homem, porque Jesus nunca quis o poder temporal. Jesus quis sim, Jesus quer sim um reino de Deus que começa no coração de cada um de nós. E foi exatamente isso que ele aprendeu de São José. Foi exatamente isso que ele aprendeu. Ele aprendeu que se ele ganhasse o coração do homem, o resto do corpo ia com ele. Na hora que Jesus seduz o seu coração, o resto de você vai com ele. Você vai ser
propriedade, vamos dizer assim, do próprio Deus. Você vai passar a querer viver, você vai passar a querer agradar a Deus, fazer tudo o que Ele deseja que a gente faça. Mas, se tantas diversidades contrastavam com a vida do povo, algo em especial os unia. Então, o que era que unia o povo de Israel? A única coisa que unia o povo, nesse caldeirão que a gente já ouviu, de problemas ideológicos, de religião também, o que unia o povo era o templo de Jerusalém. O templo era a grande joia preciosa do povo. Então, eles viviam em função do templo de Jerusalém. Era em volta dele que girava a vida religiosa, social e política dos hebreus. Ele foi construído, o primeiro templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão no século X a.C. e foi destruído pelo rei Nabucodonosor em 516. O segundo templo de Jerusalém, ele foi construído por Zorobabel e depois foi destruído por Herodes no ano 20 a.C. A ideia de Herodes era dar para os judeus um templo cada vez mais imponente. E esse templo que foi destruído e construído, ele foi destruído e começou a ser construído no ano 20 antes de Jesus, ele foi inaugurado no ano 4 antes de Jesus nascer. Então você imagina que na época que Jesus nasceu, o templo estava novinho. O templo ainda estava cheirando a tinta, né? Como a gente diz aqui. E se esse templo estava cheirando a tinta, é claro que as pessoas que tomavam conta desse templo eram as pessoas mais arrogantes, as pessoas mais prepotentes, aqueles que se sentiam os proprietários legais da fé. Então não era qualquer pessoa que ia tomar conta desse templo que estava novinho. Por isso que tudo girava em torno do templo. Somente para a gente já concluir o nosso programa dessa noite, Abra a Porta a São José, a gente vai ver que São José, ele é fruto do seu tempo. Ele tinha muito para ensinar Jesus Cristo, porque foi tudo que ele viveu. Então Deus escolheu alguém que estava vivendo no dia a dia aquela realidade. Alguém que ia poder ensinar Jesus. Então, se eu sou sacerdote hoje, eu devo muito disso ao que eu aprendi da minha mãe. A forma de me comunicar com as pessoas, o jeito de assumir o meu ministério. É claro que o seminário me ajudou demais, demais. Na parte intelectual, na parte científica da Sagrada Escritura, no estudo da Palavra de Deus. Mas o que os nossos pais nos ensinam, isso fica marcado na nossa vida. Então São José, ele é fruto do seu tempo. Ele estava envolvido nessa atmosfera mística e ao mesmo tempo tensa o tempo todo. Então você já vai percebendo que na vida de Jesus, ele foi esse homem que soube conviver com essa realidade tensa, mas também com essa realidade mística. Jesus soube fazer isso como Deus que é. São José conhecia bem o templo e, como hebreu, oferecia os seus sacrifícios a Deus. O átrio do edifício sagrado era o palco de todos os dias. O átrio era o palco de todos os dias. Todo mundo estava sempre se encontrando ali. Desde a manhã cedo, de sacrifícios e imolações de animais, que ocupava todos os altares construídos em grandes blocos de pedra. Então as atividades no templo, elas começavam cedinho. Cedinho tinha gente imolando animal para ser sacrificado. E como nós ouvimos aqui, os altares do templo eram feitos de grandes blocos de pedra. Se a gente entrar na nossa catedral, Nossa Senhora da Apresentação, a gente consegue visualizar aqueles altares antigos. Graças a Deus, a nossa arquidiocese, ela pegou um bloco de pedra grande e colocou lá no centro da nossa catedral. O nosso altar aqui na arquidiocese de Natal é lindíssimo por isso. Aquele bloco grande, do jeito que era no templo. Então, como nós estamos percebendo, esse templo, nele girava toda a atividade do povo hebreu. E São José, ele também pagava 10% de imposto do templo. Taxa que era destinada para cobrir
todas as despesas do templo. Você sabe quantos funcionários tinha o templo de Jerusalém na época de São José? 20 mil funcionários. 20 mil funcionários. Desde os mais importantes até os mais humildes. Então você imagina que para eles manterem uma estrutura no templo de 20 mil funcionários, era preciso que todo mundo pagasse 10% mesmo. E São José dava os 10% do dízimo dele, com certeza, ao templo, para manter toda aquela estrutura. São José tinha consciência das distinções de classe e do modo de pensar da sociedade. Percebia a existência de uma hierarquia e sabia que no topo da pirâmide social se encontravam a classe dos saduceus. A gente vai ver um pouquinho só hoje sobre os saduceus. No próximo programa a gente vai aprofundar cada vez mais. Então São José via isso. Ele sentia isso. É tanto que quando Jesus foi para a sua vida pública, ele já sabia muito bem quem eram os saduceus. E quem eram eles? Eles formavam um grupo poderoso, constituído de pessoas, das pessoas mais influentes e ricas, eram sacerdotes e administradores do templo. Então, os saduceus, eles eram uma elite muito importante, muito rica de Jerusalém. Esse grupo era intransigente na observância da lei mosaica e contrário às mudanças, sobretudo aquelas que pudessem afetar a sua posição na sociedade. Eles eram intransigentes. Para eles funcionava só o que estava na lei mosaica. O restante eles não reconheciam, não queriam que mudasse a estrutura, porque eles eram os donos do templo, eram considerados